A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver Mateus, capítulo 12, dos versículos 22 a 32. Vamos falar sobre a blasfêmia dos fariseus. Vamos lá, versículo 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. Então, levaram, para Jesus um homem que estava possuído por um demônio, cego e mudo. Esse homem estava cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, Jesus curou aquele homem, E ele, que era cego e mudo, passou a enxergar e a falar. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então, aquelas pessoas que testemunharam, que testemunharam aquele milagre que Jesus tinha realizado, se admiraram e começaram a perguntar se não seria ele o filho de Davi, Aquele a quem a profecia dizia que viria para o quê? Salvar o povo de Israel. Quem é esse? O Messias, que nós sabemos que é Cristo, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, os fariseus falaram que Jesus usava o poder, de Beelzebu, para o príncipe dos demônios, para o quê? Para realizar aqueles milagres. Aqueles milagres, a cura que Jesus realizou desse cego, desse mudo e todos os outros, era um poder através de quem? No nome de Jesus, um poder vindo da parte de Deus. Só que os fariseus blasfemaram contra Deus, dizendo que aquela obra realizada por Deus, a partir de Deus, estava sendo realizada por quem? Pelo poder do chefe dos demônios, pelo príncipe dos demônios. Em Mateus 9, 34, tem uma passagem que é semelhante a essa. É semelhante. Deixa eu dar aqui uma olhada na minha. Eu sempre, quando eu cito, eu tenho as minhas anotações, 9:34 fala de Mateus 10, 25, que a gente vai ler a partir de agora. Vamos lá, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Mateus 10, 25, fala sobre a perseguição dos seguidores de Cristo. Jesus, que foi chamado como chefe dos demônios, ou que recebia o poder de expulsar demônios, pior ainda serão chamados os seus seguidores. Compara Jesus a um chefe de família, aquele quem deveria receber o máximo respeito. Então, se a maior autoridade da família é desrespeitada, ainda mais se não os demais membros da família, Amados, vamos lá novamente. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, quer dizer, Jesus conhecia os pensamentos de quem? Daquelas pessoas que estavam ali blasfemando, contra Deus. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Quer dizer, se dentro de um reino, vamos imaginar hipoteticamente um reino mortal. Nesse reino há o rei, os súditos, os soldados, e a cidadela, as pessoas que pertencem àquele reino. Só que dentro desse reino existe um motim, um complô contra o rei. E aí, aos poucos, esse motim vai ganhando mais seguidores. Então, dentro desse mesmo reino, aquele motim vai crescendo e acontece o quê? Uma revolução. E quando ocorre uma revolução, acaba o quê? Tendo disputa dentro do próprio reino, dentro das partes das pessoas pertencentes àquele reino. Então, o que acontece? Esse reino é dividido. Quando o reino é dividido, acaba sendo o quê? Destruído.
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer dizer, quando você dividir, né, houver divisão. O que é divisão? É quando há dois lados de uma moeda, né? Quando há alguém, um lado que acredita em algo, outro lado acredita em outro, e esses dois lados não conseguem chegar a um consenso. E quando essa opinião, né, essa visão de vida, de mundo, etc., um se choca com o outro e não há espaço para diálogo e entrar em um acordo, o que acontece? Essa divisão fica se tornando cada vez mais grave. Então, se um demônio, né, se o chefe dos demônios, a vontade dele é que o ser humano seja possuído, né, porque levará Jesus o quê? Um homem endemoniado, cego e mudo. Então, o desejo do chefe dos demônios é que a vida daquela pessoa seja destruída. Mas aí, segundo eles, falando que Jesus vinha da parte desse, Jesus fazia o quê? O contrário, Jesus libertava aquela pessoa, a curava e salvava a vida dela. Então, a pessoa que era cega e muda, começa a enxergar e a falar. A pessoa que estava possuída com demônio, que estava com a vida destruída, passa a ser liberta desse demônio e começa o quê? Ter uma vida salva através de Jesus. Então, como Jesus poderia vir da parte do príncipe dos demônios se Jesus estava fazendo o contrário do que é o desejo, né, primário daquela situação que aquele homem se encontrava? Então, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, se os interesses de ambas as partes, se fossem mesmo de um mesmo reino, né, da mesma parte, o que ia acontecer seria destruído, porque estava um infligindo o quê? A vontade do outro, né? Esse Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Então Jesus perguntou, se eu expulso os demônios por Beelzebu, então por quem os vossos filhos expulsam? Quer dizer, quando tinha os profetas, né, as pessoas que realizavam curas, milagres, né, através do quê? Do nome de Deus, né? As pessoas pertencentes ao povo de Deus que realizavam esses milagres nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. Então Jesus questionou, foi no nome de quem que eles operaram esses milagres, essas maravilhas, né? Então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus falou, né, que ele estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, né, e não aquilo que eles estavam falando. Eles estavam blasfemando contra Deus, eles estavam dizendo que aquele poder que provinha de Jesus não provinha de Deus, né? Estavam dando a autoria para outro, senão a Deus, né? Que não era Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus estava ali, evidenciando que o reino de Deus já tinha chegado àquele povo que estava esperando o Messias, que estavam aguardando aquele que ia salvar ao povo de Israel. Jesus estava ali declarando, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou a vocês, o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo, né? Versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente?
saqueando então a sua casa. Então, nenhum ladrão pode entrar na casa de um homem forte, valente, para roubar os bens dele, se não fizer o que primeiro? Se não amordaçar esse homem, né? Se não surpreender esse homem, né? Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não está, aqueles que não tiveram fé em Jesus, que não têm fé em Jesus, que não creram em Jesus, que não estão o quê? A favor de Jesus, está o quê? Contra Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqueles que não trabalham para o quê? Para ajudar na evangelização, né? Que não ajuntar, acaba o quê? Espalhando, se torna inimigo, né? Do evangelho. Marcos 9,40 diz: porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Quer dizer que todo pecado e blasfêmia cometida pelos homens, né, pode ser o quê? Perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, quem blasfemar contra o Espírito de Deus, esse não será perdoado. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então, quem disser algo contra a Jesus, né, pode ser o quê? Perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, Jesus falando, quem blasfemar, quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então, não se deve falar contra o quê? O Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo operando, aquelas pessoas não poderiam estar dizendo aquelas coisas, né? Blasfemando, dizendo que Jesus estava operando aqueles milagres por causa do príncipe dos demônios, né? Em Lucas 12:10 diz, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem o blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, porque essa pessoa rejeita totalmente a Deus. Aquelas pessoas, amados, que estavam vendo os milagres que Jesus estava realizando e não criam que Jesus estava vindo, que era vindo da parte de Deus, que ele estava ali trazendo o reino de Deus para os seres humanos, eles estavam rejeitando a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, como Filho de Deus, né? Os fariseus, à luz da cura de um endemoniado, cego e mudo, realizada por Jesus, acusaram-no de receber esse poder do demônio. Jesus demonstrou claramente a eles que essa acusação não poderia ser verdadeira, porque um reino dividido contra si mesmo não se sustentaria. Jesus mostrou mais uma vez que há apenas duas maneiras de responder a ele: aceitação ou rejeição, né? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, há essas duas opções, né? Só há essas duas maneiras de responder a ele, a Jesus: aceitação ou rejeição. Aqueles que o rejeitam podem ser perdoados, caso se arrependam e o aceitem. Então, se hoje você vai falar de Jesus, vai evangelizar, essa pessoa não quer ouvir, não aceita, não acredita, não crê, porventura, pela misericórdia de Deus, essa pessoa ainda pode ser alcançada amanhã ou depois de amanhã, né? Enquanto houver, né, misericórdia,
oportunidade, essa pessoa pode vir a crer, né? Se arrepender e a crer. E quando essa pessoa verdadeiramente se arrepender, Deus pode o quê? Perdoar ela, né? Então, aqueles que o rejeitam a Cristo, podem ser perdoados, caso se arrependam e o aceitem. Todavia, a blasfêmia contra o Espírito ou a atribuição a Satanás da obra do Espírito Santo, que os fariseus estavam de fato fazendo, não seria perdoada. As coisas de Deus, a obra de Deus, é algo muito santo. Não podemos tratar como coisas que não pertencem a Deus, né? Devemos dar o devido valor e a santidade para essas coisas, né? Para as coisas de Deus, né? Dar o devido valor, né? Entender que é santo. Amém, amados? E é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.